Olá, pessoal, passando aqui para fazer algumas orientações para vocês, aí voltada para a questão do fortalecimento social, das organizações sociais. Nós estamos aqui no Multiplicação Social fazendo algumas mentorias, acompanhando especialmente a organização, a Associação lá de Paripe, mas também eu dialogo aqui com outros profissionais de outras associações e algumas dúvidas que surgiram nas duas últimas semanas, eu quero passar aqui as orientações para vocês, assim eu deixo gravado aqui no YouTube, e outros profissionais, outras organizações podem também utilizar esse conteúdo. Vamos lá? Então, hoje eu vou passar essa orientação de três assuntos. O primeiro assunto é como captar recursos com empresas na questão de responsabilidade social. O segundo tema que eu vou trazer para vocês é como engajar no financiamento coletivo. E o terceiro tema é como conquistar o financiamento do projeto social, para atender um pouco essas expectativas e angústias que vocês têm me trazido, beleza? Então vamos lá tratar o primeiro tema. Como captar recursos com empresas? Então, o que a gente precisa considerar? Nós estamos em um período, em um momento da nossa sociedade, no qual as organizações do segundo setor estão desenvolvendo o seu setor de responsabilidade social. Então, eles trabalham com as três dimensões: ambiental, social e governança. Dentro do social, tem uma série de ações, não é só o social voltada a essa questão do relacionamento com as comunidades do entorno. O social inclui também a saúde da organização, por exemplo, né, o bem-estar dos colaboradores, as ações internas, os voluntariados, as ações que eles possam fazer com organizações, e uma série de outras, como treinamentos, questões para evitar violência no trabalho, e várias outras questões que não cabem aqui. O que cabe aqui é dizer para você o seguinte: vocês estão de uma organização social e vocês querem se conectar com as organizações do segundo setor para angariar, para solicitar recursos e financiamentos e parcerias. Lembrando, gente, que parceria, que recurso não é só um depósito na conta da organização. Uma parceria pode ser, por exemplo, a organização colocar alguns profissionais de forma voluntária para fazer um atendimento dentro da associação, percebe? Então, se uma empresa, por exemplo, coloca um programa de saúde e bem-estar e a empresa contrata os profissionais para irem até a associação, fazer as atividades ali com o grupo, com a comunidade, a associação não vai estar recebendo o dinheiro dos profissionais, mas ela vai estar numa parceria desenvolvendo o projeto. Faz sentido para você? Então, essa é a primeira coisa. Quando a gente fala em parceria, em recurso, não necessariamente quer dizer que aquela empresa vai repassar um recurso financeiro. Isso vai depender do contexto. Bom, uma das coisas que tem dentro do SD social é o relacionamento com as comunidades, com o entorno, com o território no qual aquela empresa está, e o desenvolvimento de ações sociais, o desenvolvimento de ações de impacto social. E aí entram os projetos sociais, entram as parcerias com as organizações, entram os editais. Então, tem empresa que vai, que tem o caminho, a metodologia, que adere à metodologia de separar lá um X por ano do lucro para financiar projetos por meio de editais, ou faz renúncia fiscal, ou trabalha com a Lei Rouanet, com a lei de incentivos, enfim. Esse é um formato. Tem empresa que vai desenvolver ações a partir do seu setor de responsabilidade social. Então, essa empresa vai escolher uma comunidade, vai escolher uma escola, uma associação, vai desenvolver o projeto a partir do seu setor de responsabilidade social, com os profissionais do setor de responsabilidade social, e vai fazer a parceria com a associação, com os representantes da comunidade, para desenvolver a ação no território.
Tem também, obviamente, a situação das empresas que fazem campanhas, fazem doação, doação financeira, doação de insumos, e isso tudo vai dependendo aí dessa construção de parceria. Tá, tudo bem, professor, e como é que funciona isso na prática? Bom, se eu tenho uma organização dentro daquele território, digamos que a gente está aqui, estou em Lauro de Freitas, e a minha organização é aqui em Lauro de Freitas. Quais são as empresas, as organizações do segundo setor que estão próximo a essa associação que eu faço parte? Então, a primeira coisa, isso para vocês fazerem o planejamento e compreender como funciona, a primeira coisa é a pesquisa. Quem são as organizações? Eu posso procurar o SEBRAE, eu posso procurar a associação de empresas do município, eu posso fazer um reconhecimento, depende do tamanho do município, tem município que é muito grande, é você fazer um reconhecimento no entorno da associação, porque a depender vai ter muitas organizações sociais e muitas organizações do segundo setor. Então, a metodologia que a gente usa aqui e que eu também explico para vocês dentro dos meus cursos é fazer um levantamento, pode ser até pelo próprio Google, pelo Google Maps, mas das empresas que estão no entorno. Quais são, né, os nomes, aí buscar no site o telefone, o contato, entrar em contato, pedir para falar com alguém do setor de responsabilidade social e perguntar como funciona o desenvolvimento de parceria com eles. Beleza? Então, esse é o primeiro passo. Dá trabalho? Dá trabalho. Leva tempo? Leva tempo. Como é na expectativa das pessoas, no mental? A organização está aqui desenvolvendo trabalho, em algum momento alguém vai descobrir a gente, uma empresa do entorno vai descobrir o nosso trabalho e vai vir aqui financiar. Como é na verdade? A gente bate em todas as portas, descobre qual o caminho para conquistar essa parceria e vai trilhar esse caminho. Então, por exemplo, nessa última pesquisa que a gente fez para uma organização que a gente está aqui em parceria acompanhando, nós descobrimos que a maior parte das empresas, elas trabalham na responsabilidade social com a seguinte metodologia: elas recebem as propostas das organizações sociais, elas a vão avaliando, quando chega em setembro, que é o mês de planejamento financeiro, que é o mês de planejamento orçamentário do próximo ano, elas discutem dentro da diretoria as ações das organizações do entorno, a metodologia para poder fazer essas parcerias com essas organizações, os projetos que são de interesse daquela organização. Aqui tem um segundo ponto, imagine você que é um supermercado, um mercado aí, é um hipermercado que trabalha com alimento. Ele vai buscar fazer parcerias e desenvolver projetos no qual ele vai colocar, de repente, insumos que ele já tem. Então, é muito mais fácil um supermercado desenvolver uma parceria para um projeto com uma organização que faz um sopão ou que tem um trabalho de acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade para entregar a cesta básica, um acompanhamento social, psicossocial, do que um supermercado fazer um projeto, desenvolver uma ação com futebol, por exemplo. Então, esse é o segundo ponto, né? Qual que é o S de social da organização? Então, a gente precisa também perceber, buscar saber quais são as ações que aquela organização, que estão nos valores, na missão daquela organização. Então, dito isso, a gente já conseguiu levantar, descobriu quais são as empresas que têm responsabilidade social, conseguiu compreender que a gente precisa entregar essa proposta, esse portfólio, que eles vão fazer essa análise em setembro. Abro mais um parênteses aqui. Não adianta você ter urgência, emergência, querer resolver os problemas da associação mês que vem com essa ação, esse planejamento para um próximo momento. A maioria dos profissionais chegam aqui dizendo isso: está acabando o dinheiro, semestre que vem vai demitir todo mundo, preciso para agora. Então, gente, o que a gente não cuidou no tempo certo, não dá para fazer em 5 minutos, certo? E aí não adianta chorar o leite derramado, aí é olhar para frente e fazer planejamento. Então, você precisa ter o transatlântico, que são esses projetos maiores, que são parcerias que vai dar um resultado, mas é no longo do tempo, e você precisa ter o projeto menor, o que vai dar resultado mês que vem, o que vai trazer recurso mês que vem, que aí é o segundo ponto que a gente vai trabalhar aqui, que é o do financiamento coletivo, tá? Então, com as empresas,
você vai trabalhar a médio e longo prazo, podendo fazer, sim, uma parceria pontual para uma ação, um mutirão de um fim de semana, uma data comemorativa que a empresa vai fazer mesmo, e aí já inclui a comunidade. Sim, isso é possível fazer num prazo menor de tempo, mas uma parceria dentro da responsabilidade social, para desenvolver indicadores dessas ações sociais, ela vai precisar do planejamento e vai passar por esse processo. Acredito que ficou claro para vocês. Se não ficou, vocês podem deixar pergunta aqui nesse vídeo e depois eu volto e respondo para vocês, beleza? Agora, sobre o financiamento, né? O financiamento coletivo. A gente tem várias plataformas de financiamento coletivo e sim, é possível que a gente use esses financiamentos coletivos para buscar recursos junto à sociedade em geral, junto à comunidade, junto a pessoas físicas, junto a organizações também do segundo setor e junto até mesmo às pessoas que estão aí no primeiro setor, nenhum problema, né? Lembrando que o poder público não pode fazer uma doação com recurso do orçamento público para uma vaquinha de um projeto, mas um secretário, um coordenador, um funcionário público pode doar R$ 10, R$ 20 e contribuir para um projeto dele, né, da pessoa. Então, a gente pode buscar, sim, recursos, né, com pessoas nesses 3 setores aí da nossa sociedade, tá bom? E aí, gente, o que a gente precisa prestar atenção quando vai pensar em financiamento coletivo? A primeira coisa, o valor. Se a sua organização nunca fez e vai começar já com um valor de R$ 200.000, provavelmente você vai gerar aí um fator de frustração. Por quê? Porque você ainda não sabe sensibilizar, mobilizar, não sabe como vai ser esse retorno. Aí você coloca R$ 200.000 em 2 meses, aí passa 2 meses, tem 2.000 lá. Aí fica todo mundo frustrado, todo mundo triste, desanimado. Por quê? Porque faltou o passo a passo. Então, se a necessidade da organização é 200.000, vamos começar com 50, imobilizar e aprender o processo de sensibilização dentro da comunidade, com os comerciantes do entorno, com parceiros, com as pessoas que a gente tem contato, que conhecem a organização. Então, vamos começar para poder fazer dar certo um valor menor e aí depois a gente aplicar o que deu certo para buscar os novos financiamentos. Eu acredito que assim a gente vai conseguir ter, né, esse resultado que a gente está buscando. Então, a primeira dica é, está começando? Começa com um valor que seja viável, que a gente consiga pensar o seguinte, quantas pessoas doando R$ 10 eu preciso para chegar nesse valor? Será que eu tenho esse número de pessoas conectadas com a organização, com as pessoas da organização, vão se mobilizar nesse processo? Essa é a primeira reflexão. A segunda coisa que eu quero dizer para vocês é sobre o que a gente comunica dentro desse financiamento coletivo. Quando eu faço um projeto social para um agente financeiro, o agente financeiro, ele já sabe que ele está financiando uma ação de impacto social, seja ali com as mulheres, com as crianças, com os idosos, e ele já sabe que ele está financiando o funcionamento desse projeto. O que é o funcionamento? É o salário das pessoas, é o combustível, é a internet, é aluguel, é tudo de despesas, né, que a gente tem dentro de um projeto social. Então, o agente financeiro sabe disso. Por isso que a gente vai lá e coloca na justificativa, inclusive, diante do exposto e das dificuldades financeiras para a manutenção do serviço e contratação dos profissionais, faz-se necessário. Então, a gente, inclusive, usa isso como justificativa dentro de um projeto para um agente financeiro, seja para o fundo municipal, seja para um agente financeiro de outro setor, que sabe que é exatamente isso. Então, ele está ali avaliando aquela proposta, ele está olhando o seguinte, essa ação conversa com a estrutura que essa organização tem, conversa com os objetivos, com as metas, eles conseguem fazer isso no prazo que eles estão propondo, com o recurso que eles estão propondo? Será que com essa metodologia chega nesse indicador aqui? Então, essa é a análise que está ali sendo feita. Mas, no fundo, todo mundo sabe que a gente está fazendo o que é um financiamento da ação, dos custos, das despesas daquela ação. Beleza?
Beleza. Quando a gente vem para um financiamento coletivo, nós estamos colocando dentro de um link de uma plataforma que vai chegar para todo mundo. Outro dia eu comprei um livro aqui numa plataforma de financiamento coletivo e o chamado era Realize o sonho de tal pessoa, não vou lembrar o nome. Embaixo estava lá escrito, né? A pessoa tal estava o nome dela, não vou lembrar realmente, a gente faz bastante tempo isso, mas explicando que ela estava no sistema penitenciário, né? Que ela se desenvolveu lá dentro, que ela começou a escrever lá dentro, que o sonho era publicar o livro. Agora, imagine que tivesse escrito lá assim, é, ajude a pagar o designer que vai fazer a capa do livro. Eu ia olhar e falar, o que que eu tenho a ver com isso? Porque, gente, o que engaja é o sonho. O que engaja é o que a gente está contribuindo para fazer. Então, se você coloca lá, dentro do financiamento coletivo, ajude a pagar o salário dos funcionários da organização tal para ela continuar funcionando, aí entra a psicologia do egoísmo. A pessoa vai falar: eu também estou com problema financeiro, não estou fazendo vaquinha para ninguém me ajudar. Isso não é problema meu. Por que que você abriu uma organização, vocês têm uma organização e não desenvolver uma gestão junto com o Estado, que é responsável pelas políticas públicas? Por que vocês não estão fazendo ação de responsabilidade social? Por que vocês não têm projetos com financiamento? Percebe? Por quê? Porque as pessoas elas já estão saturadas. Então, quando a gente está convidando a pessoa para participar, a gente está dizendo o seguinte: ajude a realizar este sonho. Ajude a realizar este acolhimento, ajude a educar nossas crianças. Outro dia eu entrei numa plataforma, que vocês devem conhecer, que chama Liberte Futuro, que é sobre educação, política pública. Agora, se chamasse Educação Já, eu não ia entrar, porque para mim isso parece um panfleto de partido político ou de algum grupo político ligado a sindicato, sei lá, não me interessa. Quando eu li Liberte o Futuro, nossa, tem alguma coisa aí, você vai lá olhar, você vai lá ver. Então, vocês precisam compreender que a gente engaja as pessoas a partir do emocional. Ela quer fazer parte do futuro de uma criança e não pagar a cesta básica que a mãe da criança não está conseguindo prover, a mãe e o pai ali não estão conseguindo prover. Percebe? Então, a comunicação, a forma que a gente apresenta para as pessoas para que elas possam participar disso. E aí, pensando aqui exemplos, por exemplo, Gerando Falcões. Eu vi esses dias o rapaz lá, que é o presidente, lá na ONU, apresentando o projeto da Gerando Falcões. Ele não estava lá apresentando o projeto Fortalecimento Social já, ou Desenvolvimento de Liderança já. Não era um panfleto político. Ele estava lá apresentando Gerando Falcões. Quando eles falam Gerando Falcões, você já pensa em falcão, já pensa em voo, já pensa que as pessoas estão se desenvolvendo, você já traz essa ideia de que você está contribuindo para levar autonomia, liberdade, emancipação. Se o projeto deles, a proposta deles fosse pague um curso para uma liderança comunitária, eu duvido que eles tinham nem 10% do que eles arrecadam de doação. Duvido que ele estava lá na sede da ONU falando sobre isso. Ah, Elisamar, então você está falando que panfletinho, que político não estou entendendo. Gente, tem coisa que só funciona para certos espaços. Então, assim, com vereador, com deputado, com prefeito, é o quê? Uma reivindicação, certo? Por quê? Porque, vamos aqui sem filtros, eles desviam boa parte dos recursos públicos e a gente fica lá reivindicando que eles desviem menos ou parem de desviar, que seria o ideal, e começa realmente a fazer o que é preciso na gestão com as políticas. Então, a gente chega lá exatamente assim, educação já, saúde já, atendimento já. Por quê? Porque eles têm não, né? O governo, o nosso sistema tem os recursos existem e são mal geridos, mal administrados. Então, a gente está cobrando deles. Agora, quando você está pedindo para um trabalhador, para uma trabalhadora, fazer uma doação de 10, de 20, de 30 reais no seu projeto, você não tem como reivindicar dele. Ele não é o político que está envolvido com esse sistema perverso e que com desvios e tudo que a gente já sabe, não vou ficar repetindo aqui. Ele é a pessoa que trabalha também o mês inteiro, que recebe a remuneração dele, que dá conta da casa dele e que, dentro do emocional dele, quer poder contribuir
com 10, com 20 reais para realizar um sonho. Então, a comunicação que vai engajar é a comunicação que traz ele para participar de uma realização de sonho. Não é essa comunicação de reivindicação. E vocês podem olhar, eu falei de Gerando Falcões, tem a Casa Zero aqui em Recife. Não chama formação de liderança já. Chama Casa Zero, comece do zero, faça ação de impacto social, faça acontecer, empreenda. Vai lá ver as chamadas que eles têm. E aí os empresários querem participar, os políticos querem participar, as pessoas, aí os influenciadores querem participar. Por quê? Porque está realizando sonhos. E é disso que o mundo precisa. Então, é sobre isso que a gente precisa falar. Como que a gente vai comunicar? Como que a gente vai engajar? Como que a gente vai sensibilizar as pessoas para participar dessa realização? Tá bom? Dando mais um exemplo aqui. Gente, é a mesma psicologia do consumo. Você está vendendo uma ideia. A mesma psicologia do consumo para um refrigerante, esse mais famoso aí que a gente sabe. Olha as propagandas dele, não fala nada do líquido em si. Imagina se a propaganda tivesse escrito, é um líquido negro, cancerígeno, e altamente prejudicial para a sua saúde. Imagina se tivesse lá, né, a descrição daquilo. Não, o que que vem o tempo inteiro nas campanhas? Família, sucesso, passeio. E as pessoas estão lá, é um dos negócios mais consumidos no mundo. Por quê? Porque conecta com o emocional das pessoas. E nesse caso, do jeito, do meu ponto de vista, ruim. Porque elas nem conseguem pensar com a racionalidade que aquilo está fazendo mal para elas. Tá bom? Então, pensem nisso quando vocês forem pensar nesse financiamento coletivo. Começar com valores pequenos, dialogar sobre o que engaja, experimentar, testar, fazer roda de conversa na associação com os nomes, testar com as pessoas que vocês conhecem, perguntar o que as pessoas acham dessa forma de posicionar o projeto de vocês, e aí eu tenho certeza que vocês vão conseguir ter muito melhor resultado do que fazer esse jeito que é o comum, que todo mundo faz. Pode entrar na plataforma, é verdade, tem um bocado lá, tudo igual, do jeito que todo mundo faz. Só que também pode olhar os resultados. Eu tive esse cuidado ontem de parar e olhar, e ver que uma grande parte que faz desse jeito que todo mundo faz, tem gente que está assim há meses, não chegou nem 10% da meta. Não é isso que a gente quer, tá bom? Opa, pausa no vídeo para eu falar mais uma coisa para vocês. Quando você estiver lá cadastrando na plataforma do financiamento coletivo, vão pedir para você colocar vídeos, fotos e dizer seja criativo, seja original. Isso não quer dizer que é para fazer qualquer coisa, de qualquer jeito, sem roteiro, sem pensar que comunicação você vai usar, o que você quer engajar, que emoção você quer gerar com o seu vídeo. Agora imagina eu fazendo esse vídeo para engajar as pessoas para doar para a organização. Olá, eu sou Elisamara, assistente social aqui da Organização X. Estou passando aqui para te convidar para fazer parte do nosso sonho. Há 2 anos nós estamos aqui implementando um trabalho social com mulheres, desenvolvendo uma ação de impacto social. E eu quero mostrar para vocês um pouco do resultado disso e convidar você para fazer parte da realização deste sonho, desse projeto. E aí você coloca algumas fotos, pode falar um pouquinho mais do projeto. Agora imagina um vídeo eu dizendo assim: olá, eu sou Elisamara, assistente social. Infelizmente, nós começamos um trabalho aqui há 2 anos e não estamos tendo recurso financeiro para manter, e essas mulheres precisam de sua ajuda. Doe aqui. Percebe a diferença? Onde você iria doar? Com quem? Com que projeto você vai engajar? É por isso que tem muitos projetos lá dentro da plataforma que não conseguem engajamento, porque as pessoas não passam a emoção para as outras sentirem vontade de fazer parte, de se envolver, de participar. Ficou claro para você? Então, quando você for pensar o vídeo, pense em que lugar você vai gravar esse vídeo,
O que que você quer passar para a pessoa, se é o espaço de atendimento para que as pessoas conheçam, se você vai deixar ali um convite para as pessoas irem conhecer. Então pensa no espaço, pensa se você vai falar andando, pensa se você vai falar sentada, pensa se você vai entrevistar, conversar com alguém que faz parte do projeto para poder dizer, conte aqui para as pessoas como foi na sua vida participar desse projeto. Pensa na mensagem, né? Dizer, nós estamos aqui salvando vidas com o nosso acolhimento. Então, pensa na mensagem que vai perpassar o vídeo todo desse projeto, percebe? E com isso você vai ter uma comunicação que engaja, uma comunicação que conecta, que traz a pessoa à vontade, que traz à pessoa, que traz para a pessoa uma vontade de fazer parte desta realização, desta ação, deste sonho. Fez sentido para você? E por último, né, como conquistar o financiamento do nosso projeto social. Isso é bem interessante, estava conversando esses dias aqui com as lideranças, e, gente, a gente só aprende fazendo. Vocês só vão ter expertise com o projeto de vocês, realmente repetindo, repetindo, porque cada projeto que vocês fazem cria um repertório. Então, cada vez mais vocês vão eliminando aquelas coisas que vocês faziam, reproduziam ali, não percebia que aquilo não estava adequado, não era coerente com o que vocês estão buscando, e cada vez mais você vai ajustando a linguagem, a metodologia, a leitura de cenário, até chegar num ponto que vocês já compreenderam qual é realmente a essência do projeto, quais são os valores, qual é a metodologia, com o que conecta, o que eu quero dar de retorno para essa comunidade, para essa população, para as pessoas que estão envolvidas na associação, para os agentes financeiros que também vão ser envolvidos. Então, você começa a olhar numa visão mais 360 graus, onde ganha-ganha, e tudo que é ganha-ganha, onde todo mundo ganha, tem muito mais chance de dar certo, tem muito mais chance de fazer sucesso. Percebe? Então, é sobre isso que eu queria vir aqui falar com vocês, deixar esse vídeo gravado, né, e falar que é prática, é treino, não tem outro caminho. Eu poderia dizer, pega o meu livro aí, pega o meu curso, e vai lá, faz todos os módulos, e você já vai estar fazendo. Não é bem assim, você vai estar fazendo os seus primeiros, mas cada vez que você faz mais um, você aumenta o seu repertório, você aumenta a sua experiência e você com certeza cresce e faz com que esse projeto, com que essa ação cresça. Não existe outro caminho. Eu também comecei do zero, eu também não sabia escrever projeto social quando eu comecei, eu também bati cabeça, e não foi à toa que eu criei essa metodologia para simplificar a vida de vocês, e botei nesse livro, inclusive, para simplificar a vida de outros profissionais e de líderes de associações, de organizações sociais. Mas o caminho não deixa de ter obstáculos, não deixa o território, né? Não deixa de ter aí as suas pedras no caminho, e que cada um vai ter que aprender como superar. Beleza? Então, fica aqui essas dicas para vocês, essas orientações. Eu espero que tenha ajudado aí, que vocês possam refletir no trabalho de vocês. E continua aqui com a gente no nosso canal, deixa o joinha aqui no YouTube, e a gente se encontra no próximo vídeo.